Muito bom dia, sejam todos bem-vindos às quartas do sofá aqui no programa Algo a Mais. Hoje teremos um assunto super especial. Como superar uma traição em seu relacionamento? E a gente vai entender, estamos aqui com a Valesca Fuquesato, com a Fernanda Perezin e com a Rosângela Matos para falar sobre toda essa ideia de traição. Então, para entender um pouquinho mais, fique conosco que o programa Algo a Mais está no ar. E para iniciar, só gostaria de agradecer aos nossos apoiadores que fazem com que o nosso programa aconteça de segunda a sexta, às 10h30 da manhã. Ao RP Mercados, a Lojas Beneduzzi, sempre com looks lindos para mim, Manfi Produtos Alimentícios, Kiron Centro Cultural. Então, bom dia para as meninas que estão aqui comigo, sejam muito bem-vindas, gurias. É um prazer estar com vocês aqui e hoje falando sobre um assunto que, digamos, ele tem além de ser, tem uma polêmica, né, por trás da traição, e a gente vai entender porque o que muitas vezes a gente pensa que traição é só entre marido e mulher e de uma forma de relacionamento, existem outras formas de traição e é por isso que a gente tá aqui e vamos comentar, vamos entender e eu vou dar espaço para as meninas se apresentarem. Então, muito bom dia, Valesca. Bom dia, obrigada pelo convite, Laura. Eu sou psicóloga, sou psicanalista, trabalho em clínica, né, e trabalho em pesquisa com idosos também, então trabalho com todas as faixas etárias. É isso aí, muito obrigada, Fê. Então, bom dia Laura, as meninas, os telespectadores. Então, Fernanda, né? Estou Fernanda, trabalho com terapia holística, terapia que hoje é chamada terapia integrativa. E a base do meu trabalho é a constelação familiar. É isso aí, Rosângela. Bom dia, que bom estar aqui. Mais uma quarta-feira do sofá. Bom receber as meninas. O assunto hoje é um pouco polêmico, né, Laura? Mas vai ajudar as pessoas de casa a entender um pouco mais essa questão da traição, porque não é preto no branco. Não é tão simples assim. Para quem não me conhece, eu sou a Rosângela Matos. Eu sou analista corporal, analista comportamental e neurocoach e estou à frente da Descomplicando Relações. É isso aí. Então, meninas, para a gente entender um pouquinho mais sobre traição, né? Para você que está em casa, que muitas vezes entende que o movimento da traição, ele pode vir só através de um casal e depois partindo disso a gente entende que tem outras formas. E por isso que estamos aqui com as meninas para poder explicar um pouquinho. O que pode ser considerado traição? Vou começar, Fernanda, contigo. Tá bem, então, sempre vai ser o conjunto de crenças, né? A forma com que eu acredito as coisas. Então, antes, né, quando a gente estava offline, a gente falou um pouquinho sobre aquilo que eu considero uma crença. Deu um like numa foto, né, ou falou com alguém. Porque hoje, nesse mundo virtual, tem a traição virtual, né? Tá batendo papo com alguém. Algumas pessoas sentem que se curtiu uma foto, comentou algo, isso também pode ser uma traição. Então, de uma forma de olhar, é tudo aquilo que eu espero do outro, e aí é bem importante a gente entender isso, que muitas vezes a gente espera do outro algo que ele não tem para nos dar. Né? Então, tudo aquilo que eu espero do outro, que eu espero que o outro se comporte assim, porque eu não faço, ou porque... Então, quando a gente começa a perceber que existe uma ligação com o inconsciente, né? O nosso inconsciente ele é o conjunto das nossas crenças, a formação de tudo aquilo que eu penso como uma verdade. E quando eu espero do outro algo que ele não pode me dar. Né? Num sentido de, poxa, se eu der um like numa foto, eu estou traindo? E talvez para o outro isso não seja uma verdade. Né? Eu espero, então, que hoje seja legal o programa e que a gente respeite uma ideia da outra. São pontos de vistas diferentes, mas que ficam interligados, e se for de alguma forma, talvez eu me sinta atraída pela exposição que eu tive, ou que eu não me senti confortável. Então, quando a gente consegue perceber que é tudo aquilo que eu espero que seja, e tudo aquilo que eu espero que seja, muitas vezes eu não sei se a pessoa tem para me dar.
Quando a Rô falou dos acordos, né? Então, quando a gente consegue perceber, ok, o que eu espero que seja? Como funciona esse relacionamento? O que eu tenho para te dar? Onde está o equilíbrio disso? O que tu pode me oferecer? Numa amizade, na família, no trabalho, no cliente? De uma visão sistêmica, Fer, tem a questão de família, muitas vezes, um filho para um pai, tipo, sempre teve aquela confiança e traiu aquela confiança, né? Perdeu. Então, isso também pode ser considerado uma traição, alguma coisa assim, Fer? Tu acredita? Sim, e quando a gente fala no ponto de vista sistêmico, no pensamento de Hellinger, a traição, quando ela acontece, seja por um irmão, por um amigo ou num casal, é a fidelidade invisível ao sistema, né? Então, quando eu atraio para minha experiência na Terra alguém que vai me trair, eu estou sendo fiel ao meu sistema. Então, o que acontece? Meu papai me traiu. Lá no casamento da minha mamãe e do meu papai, havia um triângulo amoroso. Eu não dou lugar para isso no meu coração e eu me afasto do meu sistema. Eu não quero saber dessa história. No casamento dos meus pais houve isso e eu não quero isso para mim. Então, a gente acaba se afastando fisicamente do sistema, mas aproximando invisivelmente da dinâmica que aconteceu. E aí eu fico fiel ao sistema, trazendo para mim e para minha dinâmica. E aí quando a gente fala sobre o poder da palavra e que toda vez em que falamos, acessamos nosso inconsciente, né? Quem fala se entrega. Então, através do nosso discurso, a gente traz toda a nossa personalidade à tona. Então, quando eu digo, não admito que minha mãe fez isso. Como minha mãe aceitava um homem assim? Tu quer saber como? Não tem problema, né? O sistema te mostra como é possível isso. E aí, tu acaba repetindo a dinâmica. Rosângela, em relação ao que a Fer comentou, tem sim muitos problemas e muitas pessoas que veem traição em outras formas, a não ser na forma amorosa, né? Que eu digo sexual. Como até a Fernanda, antes de iniciarmos o programa, comentou, não é só na forma sexual. E como tu vês esse lado? O que acontece é que a traição ela é uma falta de lealdade a algo que foi acordado, só que às vezes esse acordo não foi feito verbalmente. Esse é o ponto. Muitas vezes eu espero do outro algo que, como bem a Fer falou, o outro não tem para me entregar, não tem para me dar, só que eu não fiz um alinhamento inicial com essa pessoa do que é traição para mim e do que é traição para essa outra pessoa. Laura, eu atendo casais que estão passando por crises muito grandes na relação por uma traição que aconteceu, mas que antes daquela traição já existia uma falta de lealdade e o casal não estava cumprindo o que era acordado entre eles. Então, muitas vezes a questão sexual, o fato de ter uma amante é o estopim, é lá no fim, é o copo transbordando, sabe? É um casal que já não está alinhado sobre a lealdade. E um ponto importante sobre essa questão também é entender que cada pessoa tem a sua percepção. E muitas vezes, na falta do acordo, dos combinados, que para mim, dentro de um relacionamento, são fundamentais, eu faço uma coisa sem saber que isso vai ferir você, porque existe o fato e a percepção. O fato é o que aconteceu, percepção é o que eu senti sobre isso. Então, muitas vezes, a pessoa fez algo que feriu profundamente a outra pessoa e ela se sentiu traída. E muitas vezes, como analista corporal, a pessoa tem a ferida da traição. Então, ela carrega essa traição com ela e tudo é a dor da traição. Então, quando alguma coisa ruim acontece, o sentimento que vem é o sentimento da traição, é o sentimento da injustiça, é o sentimento de ser trocada. Então, se essa pessoa não tem clareza disso, ela vai sentir que as pessoas estão sempre traindo ela, não só o parceiro, as amigas, os familiares. Então, por exemplo, vamos imaginar uma situação que a melhor amiga faz uma festa, não nesse momento, e chama várias pessoas e não convida ela por alguma razão. Ela vai se sentir traída, mas ela não foi traída de fato, ela se sentiu traída. E no relacionamento isso também acontece. Às vezes o parceiro toma uma decisão e não conversa com a esposa, com a namorada. Às vezes ele curte fotos e essa pessoa fica sabendo na internet, foi lá, deu uma stalkeada e viu. Ela vai se sentir traída, mas para outra pessoa às vezes aquilo não é traição. Então, tudo parte,
quando um casal chega e me fala, fui traída, a mulher fala, o homem fala, a minha primeira pergunta é, o que vocês tinham acordado? Quais foram os acordos iniciais que vocês fizeram sobre traição? Sobre o que era permitido, o que não era permitido, sobre a visão de cada um sobre o assunto. Por quê? Para algumas pessoas não é traição conversar com outras mulheres na internet. Para algumas é uma coisa extremamente grave, motivo de término de namoro ou de uma crise no relacionamento. Então, tudo se baseia no que, como a Fer falou, a pessoa acredita, as crenças que ela tem. Uhum. Então, Valesca, pegando o gancho aqui do que as meninas colocaram, tanto na visão sistêmica quanto na visão realmente de amorosa, de casal mesmo, como tu vês o lado da traição entre as pessoas? Bom, Laura, é um mundo, né? Eu ouvindo as gurias falando, eu fiquei pensando, porque eu sou psicanalista. Na psicanálise, a gente sempre tá com um olho no aqui e agora e um olho na infância, né? Cada pessoa é um universo. Aí, enquanto elas falavam, eu fiquei pensando, bom, aonde inaugura esse sentimento de ser enganado, né? Porque a traição é isso, eu fui excluído, eu fui enganado, eu fui deixado de lado. Desde muito cedo, assim, o bebê, quando ele nasce num estado de fusão com a mãe. Ao longo do tempo e de todo o processo de cuidado, ele vai se individualizando e vai se percebendo como um sujeito. Ali se constrói um sujeito. A gente não nasce sujeito, a gente se torna um sujeito, né? E lá pelas tantas, aquela coisa da sua majestade, o bebê cai por terra. O bebê, ele acha até um determinado ponto que ele é o umbigo do mundo ali. Ele é o sol, o mundo gira em torno dele, o mundo da mãe gira em torno dele. E chega uma etapa que a mãe, naturalmente, as mães saudáveis, né, se voltam para o mundo, se voltam para o pai, se voltam para outras questões, abrindo um espaço para que ali entre um terceiro. E aquele bebê perceba, opa, eu não sou o centro do universo, né? Então, aí inaugura essa sensação. Ali é a primeira ferida narcísica, né? Opa, minha mãe se interessa por outras coisas também, que não só eu, né? E como é que esse processo vai sendo constituído ao longo da vida da gente? Era o que a Rosângela falava. Bom, mas que traços aquela pessoa traz da traição, né? Se é uma pessoa que acha que está sendo injustiçada o tempo inteiro, que qualquer coisa é traição, isso está na história dela, por algum motivo. Lá do passado, as coisas se configuram dessa determinada maneira. Eu lembrei agora de uma vez eu atendi uma pessoa que me relatou uma cena da infância, que era a seguinte, ela ia sempre para a cama dos pais no meio da noite, né? E aí, ela foi um dia e ela amanheceu, ela adormeceu no meio e ela acordou do lado. Ela foi retirada do meio, o pai e a mãe estavam juntos e ela estava do lado. Que aquilo foi o fim, que ela se sentiu muito traída, né? Muito excluída e se escondeu como uma forma de se vingar dos pais. Então os pais chamavam, ela não aparecia. Claro, uma criança pequena, mas ali inaugura algo, né? Inaugura um espaço para dar lugar para o outro mesmo. E como é que a gente vai engendrando isso ao longo da nossa vida? Isso vai se refletir nas nossas relações, sejam elas as relações amorosas, as relações de amizade. Como é que eu contorno esse buraco que fica? E como é que eu vou repetir ele com as outras relações que eu vou ter ao longo da vida? Olha aí, então entendemos que desde criança a gente acaba transformando os nossos pensamentos e entendendo uma traição, como ela começa a se configurar na nossa vida. E Fernanda, isso, pensando desde criança, pensando pai, mãe, filhos, agora eu vou trazer para o lado exatamente família completa, tá? Como que tu vês isso? Então vamos lá. Agora, quando a Valesca fala sobre a infância e a punção de vida e punção de morte, que é da psicanálise, e que no pensamento sistêmico a gente trata como boa e má consciência, né? Então, imagina o seguinte, a alma, que é o que a constelação familiar vai trabalhar, a nível de alma, por que a minha alma tem esse sentimento de exclusão? Por que a minha alma tem essa sensação de rejeição? Então, olha só que interessante a gente olhar para isso. Toda pessoa que sofreu a traição, né, em que seu companheiro
encontrou uma outra pessoa, participei de um triângulo amoroso, sofre a traição, todas as amigas fazem a janta e eu não fui chamada, né? Toda alma que tem essa sensação de exclusão, ela está olhando para a morte. Ela não está olhando para a vida. Então, dentro do sistema que Bert Hellinger traz, na ciência Hellinger, pode haver abortos, pode haver dentro do sistema pessoas excluídas, gerações anteriores em que foi excluído o papai que teve um filho fora do casamento e houve um aborto, um filho fora do casamento em que o papai não registrou, ele não é contado, ou que o papai contou, mas a mamãe rejeita aquela criança, né? Isso acontece às vezes no segundo casamento, e a pessoa chega e ela não quer saber da história que aconteceu no casamento anterior do parceiro, ela exclui isso. Então esse fruto, e a gente vai lá na Bíblia, né? Conhecerei os males dos pais nos filhos, da 4ª, 5ª geração. Saberei da árvore através do fruto. Então, quando uma pessoa sofre traição, lembrando que é sistêmico, cada constelação é uma constelação, cada um de nós tem um DNA. Então, a gente só sabe quando abre a constelação, para saber o motivo pelo qual aquela alma olha para a morte. Assim, ela traz inconscientemente um parceiro que vai mostrar para ela: ei, você não olha para a sua vida, você não olha para o seu casamento, você olha para outro lugar, né? Então, quando há essa sensação de exclusão, a alma da gente fica com um pé no nosso lugar e um pé representando uma exclusão, né? Então, aí a gente faz a boa e má consciência, que se manter no pensamento sistêmico dentro da má consciência é fazer diferente no sistema. Eu mandei uma imagem, aquela imagem sobre os antepassados, não sei se o pessoal tem ali que pode colocar agora. Então vamos lá, 95% das nossas escolhas, né, e hoje tem a Valesca aqui que vai ser exímia falando de Freud, né? Freud faz essa analogia do nosso inconsciente e o nosso consciente como um iceberg. Né? Aquela pontinha que fica para cima é a que diz assim: ai, que homem bonito, ele faz o meu tipo, né? Lá no inconsciente, aqueles 95%, é o nosso conjunto de crenças. É o que faz a gente achar que aquele cara é o nosso tipo. Que aquele cara é legal, eu me apaixonei por ele. Então, 95% dos motivos pelos quais tu atraiu essa dinâmica, a gente não sabe. A gente não tem consciência, né? Aí tem a outra imagem ali dos antepassados. Aquela que tem os avós. Então, no pensamento de Bert Hellinger, o nosso inconsciente é o conjunto de todas as pessoas que precisaram se envolver para que a gente nascesse. 2 avós, 2 pais, 4 avós, 8 biso. 10 gerações para trás, nós temos 2048 decavós. Então, é como se isso aí fosse o nosso inconsciente, no pensamento de Bert Hellinger. Tá? Então, todas as dinâmicas que aconteceram antes, com os que vieram antes, nós trazemos isso na nossa carga genética, na nossa carga inconsciente e todas as dinâmicas que a gente vai passar na Terra. Então, quando nós atraímos um companheiro que vai ter um relacionamento, um triângulo amoroso, ou eu vou atrair um companheiro e vou trair, né? Há uma exclusão da dinâmica dos nossos pais. Aí a gente vai ver lá na avó: meu avô abandonou, meu avô era bígamo. Né? Então aí tu começa a perceber quando a traição é entre amigos, há exclusão de irmãos, abortos que não foram contados. E aí quando a Rô fala, isso abre para um outro dia, uma outra polêmica, para a gente falar sobre aborto, né? Aquelas almas, elas precisam ser contadas, né? Uma mãe que perdeu um filho, seja de forma voluntária ou involuntária que aconteceu aquele aborto. Aquela mãe tem aquela sensação, aquela falta que precisa ser suprida. Então, quando a gente fala do ponto de vista sistêmico, a traição, há uma visão da alma olhando para uma exclusão, para algum membro que não está sendo contado. Olha aí, então é algo super complexo, né? Realmente teria que ir um programa
inteiro, para que a gente possa entender a questão realmente da traição no ponto sistêmico. Mas aos poucos, hoje a gente vai sim estar entendendo um pouquinho mais. Então, pessoal, nós vamos para um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos com toda essa ideia de o que, né, como superar uma traição, porque esse é o ponto. Mas antes disso, a gente precisa entender o porquê e como elas acontecem, né? Então fica conosco que a seguir nós retornamos. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduzzi você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduzzi, vestindo felicidade. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. Sou o médico Rui Steglitz, residente em Veranópolis, trabalho em Veranópolis e Cotiporã. Eu sou a favor do tratamento precoce. O que significa o tratamento precoce? O tratamento precoce significa em atacar no primeiro sintoma que o paciente vier te procurar e sentir, ou seja, dor de garganta, febre, indisposição, ânsia de vômito, cefaleia, ou seja, dor de cabeça, né? Perda do olfato, perda do paladar. E sou a favor de a gente usar os medicamentos já preconizados em outras lives, né? Então a gente deve fazer com que essa população aprenda e entenda que o tratamento precoce vai nos ajudar, vai nos evitar a passar as determinadas fases do coronavírus, que é a primeira, segunda e terceira fase. Primeira fase, que é uma fase viral, a segunda fase, que é uma fase pré-inflamatória, e a terceira fase, que é uma fase mais agravante, que faz com que as pessoas tenham que receber oxigênio, de repente ir até para uma ventilação mecânica e ocupar um leito de UTI. Então, a gente tem visto que o tratamento precoce tem evitado esse tipo de coisas. Prova é que nos municípios onde a gente atua com tratamento precoce tem feito uma grande diferença em relação a todo o nosso estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Tratamento imediato a serviço da vida. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 mega por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. Estamos voltando com o programa Algo a Mais desta manhã e hoje falando como superar uma traição. E também podendo entender dentro de todos, aqui temos a Fernanda, que é consteladora familiar, nós temos a psicanalista Valesca, temos a Rosângela, que também trabalha na Descomplicando Relações e também tem vários trabalhos dentro aí da Descomplicando, né, Rosângela? E então, estamos entendendo a questão, quando a gente se sente traído, o porquê, porque a traição pode não ser só a nível amoroso, ela pode ser, eu digo amoroso, entre homem e mulher,
né? Mas a gente precisa entender que muitas vezes na família, entre pai e filho, entre amigos, existem traições. E é por isso que a gente vai estar falando um pouquinho para poder entender trouxemos vários níveis de conhecimento e de diferentes verdades, né? Aqui tem a questão da constelação que traz toda uma visão para os nossos antepassados e dizer por que às vezes acontece uma traição. Nós temos a questão psicológica trazida pela Valesca, como começa o desenvolvimento do entendimento por traição, e também na visão tu estavas falando, Rosângela, que inclusive é isso que eu quero começar a te questionar, que é a visão corporal, né, que tu fazes também para ter uma noção do comportamento das pessoas, né? Então, se tu puderes falar sobre isso um pouquinho. O que acontece com a análise corporal? A análise corporal não é olhar para os gestos, para os comportamentos, tá? Uhum. É uma análise do formato do corpo mesmo. Então, a partir do momento que eu faço a análise do indivíduo, eu consigo entender como aquela mente funciona. O que é importante a gente entender? Quando a gente olha para uma árvore, a gente vê o tronco e os galhos. A gente não vê a raiz. Então, dentro da análise corporal, a gente entende que o invisível molda o visível. Então, o que está aqui, o meu corpo está mostrando de alguma forma. E o que a gente precisa entender e ver, né, dentro da questão da análise corporal, que existem as feridas emocionais. Então, quando a gente olha para as feridas, o foco do analista nunca é entender a dor, mas sim como tirar esse indivíduo da dor, ou esse casal da dor, e levar essas pessoas ou esse indivíduo para o recurso. Então, imagine, Laura, que tudo começa no ventre da mãe. Tudo começa lá, e é a primeira experiência de dor, que muitas vezes é a dor da rejeição. Mas veja bem, não é porque a pessoa, o indivíduo, tem a dor da rejeição que foi rejeitado. Uma coisa é fato, outra coisa é percepção, tá? Então, nós temos rejeição, nós temos a dor do abandono, né? O você me queria e você não me quer mais agora, que é na fase da amamentação, quando as necessidades ou não são supridas ou são supridas exageradamente. Nós temos a fase dos primeiros passos, criança fazendo gracinha e essa criança se sente manipulada de alguma forma. Depois nós temos a fase do desfraude, quando a criança vai viver a experiência da humilhação ou não, então dá para descobrir no corpo quanto essa experiência foi marcante e forte. E a última fase, que é a descoberta da sexualidade. Então, dentro de todas essas fases do processo de minilização, que é como se fosse uma capinha de gordura que reveste a medula, a coluna, todo o processo começa internamente, cabeça, tronco, abdômen e termina no cóccix, que é a região que nós temos, né, a nossa parte íntima. Olhando para esse corpo, eu consigo identificar, opa, essa experiência foi muito difícil para esse indivíduo. Deixa eu entender um pouquinho como que essa mente funciona. E isso impacta lá na vida, Laura. Por quê? As pessoas não traem pelos mesmos motivos. As pessoas não são traídas pelos mesmos motivos. Então, não é só a pessoa que tem a dor da traição, da exclusão, da injustiça que vai ser traída ou vai trair, tá? As pessoas vão trair por outras razões também. Então, quem tem a dor da rejeição, muitas vezes, quando está na dor, porque vamos ver uma coisa, eu posso estar na dor ou estar no recurso. Como que a gente identifica uma pessoa que está na dor? Ela não está olhando para o mundo, ela não consegue viver confortavelmente com o dinheiro que ganha e não tem um amor bom, tá? Por quê? Quando eu vou para a vida, eu busco dinheiro e eu busco amor, tá? Essa é a visão da análise corporal. E eu olho para frente, então eu não fico voltando para os meus pais a todo momento para levar problemas para os meus pais resolverem. Eu vou para a vida, eu sou um adulto saudável. Então tudo começa entre o casal e termina entre o casal, e os filhos vão indo para o mundo, né? Então, a partir do momento que essa pessoa, ela não tem as duas pernas, como nós falamos na análise corporal, é como se ela caminhasse, imagina você correr arrastando uma perna. Você não consegue, isso vai ser muito doloroso. E a partir do momento que eu olho para essa pessoa e vejo que ela não está, naquele momento, como um adulto saudável, eu vou entender por que as coisas não estão funcionando na vida amorosa, por exemplo. Então, quem tem a dor da rejeição, é possível que busque alguém na vida que vai causar mais dor ainda. Então, quando nós estamos na dor, nós buscamos mais dor. Nós vamos para o mundo, às vezes, com a ideia de ter um salvador, mas não é isso que acontece. Então, se eu tenho a dor da rejeição, muitas vezes eu vou lá e busco essa dor para minha vida, de alguma forma. E no relacionamento amoroso não é diferente. A pessoa que trai, que
tem a dor da rejeição, muitas vezes está trazendo para a realidade uma coisa que cria no seu mundo, porque a dor da rejeição está muito ligada com o mental. São pessoas que gostam de ficar mais sozinhas, são pessoas que criam muito, muito criativas, muito imaginativas, e muitas vezes essa pessoa quer tirar do que ela está criando para o mundo real. A dor do abandono está muito relacionada à carência. Então, eu atendo, por exemplo, o meu público, na sua grande maioria, são mulheres com dor de abandono e dor de traição. Né? Depois de fazer uma pesquisa aí nos últimos anos atendendo, eu entendi que esse é o meu público. Então a minha mulher é a mulher carente, já é aquela mulher que se envolve emocionalmente na traição, né? É aquela mulher que quando ela está na dor, ela é muito pesada e às vezes o parceiro, por suas razões, vai em busca de uma traição. Lembrando, nós não estamos fazendo apologia a isso, dizendo que é o caminho, mas as pessoas, não é uma coisa assim, quem ama não trai. Essa não é uma verdade absoluta, a pessoa pode amar e trair. Então, é sempre importante entender cada caso, cada situação. A dor da manipulação, uma pessoa que está vivendo a dor da manipulação, que ela não está bem, não está com a vida fluindo, ela tem a tendência a não confiar no amor, porque para ela amor é sempre troca. Então, se tudo na vida eu te dou uma coisa e você me dá uma coisa, eu tô sempre com o pé atrás, eu não quero ter dívida com as pessoas. E a partir disso eu não me entrego de verdade para a pessoa que tá comigo. Tem pessoas que são casadas há 20, 30 anos e nunca se entregaram de verdade pro parceiro. A dor da humilhação já é uma pessoa que ela busca punição porque ela acredita que ela não vale nada. Ela carrega o mundo nas costas. É uma pessoa que tem a tendência a carregar o lixo dos outros, resolver os problemas dos outros e dar conta de tudo. Então essa pessoa, ela tem muito medo de ser humilhada, mas ela se sente constantemente humilhada. E muitas vezes a pessoa que vai buscar uma traição para alívio, né? Ou para punição, porque ela já sente que não tem valor. E quando essa pessoa é traída, é a pessoa que vai mais ainda para o buraco da sua dor. E por último, o traço que nós falamos antes, que é a dor da traição. E uma característica dentro da análise corporal é que a pessoa que tem a ferida da traição, ela está sempre triangulando, Laura. O que é isso? Ela viveu uma triangulação lá na infância. Ela perdeu, de alguma forma, o primeiro amor da vida dela, que é o pai. Então, ela pode ter perdido esse pai de diversas formas. O papai pode ter separado da mamãe. A situação que a Valesca trouxe, essa criança às vezes com febre, o papai foi lá, deu um beijo na criança e falou, você é a princesinha do papai, mas foi dormir com a mamãe. Como assim? Se eu sou a princesinha dele, ele dorme com a mamãe? Então essa criança viveu um triângulo amoroso na infância e agora ela traz essa triangulação para a vida adulta. E uma característica, essa pessoa está sempre triangulando. Ela está aqui, mas ela está pensando que ela poderia estar em um outro lugar. Sabe aquela pessoa que está sempre incompleta, sempre está faltando alguma coisa? Então, ela está sempre competindo com o sexo. A mulher com o sexo feminino, o homem com o sexo masculino. E essa triangulação que acontece o tempo todo faz com que, se ela estiver na dor, se torne a mulher do dedo podre, como nós falamos na análise, e se ela está em equilíbrio, não, ela consegue se entregar, ela consegue viver o amor. E uma característica dessa pessoa também é que ela entrega o corpo, mas não entrega o coração. Então é uma pessoa mais sensual, mais sexual, é uma mulher que chama atenção, são as pessoas mais bonitas e são as pessoas que escondem a sua insegurança por trás de uma competitividade muito grande. Então, como a gente vê, né, tem a visão sistêmica, tem a visão da análise corporal, né, com um olhar diferente, tem a visão da psicologia, da psicanálise, são visões diferentes. E um ponto importante aqui, Laura, eu acredito até para alinhar com as pessoas que estão em casa, é que não tem o certo da Fernanda e o meu errado, ou o meu certo e o errado da Fernanda. São visões diferentes que podem se complementar e podem ajudar quem está passando por isso a entender, porque não é preto no branco. Eu acredito que se as pessoas tiverem essa percepção, facilita. Por quê? Eu escuto muito assim, não, porque se o meu marido me trair, acabou, nunca mais, né? Eu fiz uma live sobre traição outro dia, nossa, olhava os comentários, era homem que trai não vale nada, pessoa que trai não tem caráter, né? Homem, mais no sentido de que 96% das pessoas que estão no meu Insta hoje são mulheres, então, descendo pau lá nos homens, né? As mulheres traem assim como os homens. Então, ter essa consciência também ajuda a gente a ver que tem os dois lados da moeda. Pessoas não traem pela mesma razão. Existem várias linhas que vão explicar a traição e os motivos da traição. Não é uma verdade absoluta e só uma situação. Então,
Se entrar no meu Insta, vai ter mais uma visão da análise corporal. Se entrar no da Fernanda, vai ter uma análise mais sistêmica. Da Valesca, a visão da psicanálise, da psicologia. E tá tudo bem. É importante que a pessoa que tá em casa escolha uma linha, uma forma de ver as coisas. Não tem certo, não tem errado. São várias formas de ver a mesma situação. E a busca sempre pela solução e pela resolução, né? Por exemplo, fui traída. Então, o que faz sentido para mim nesse momento entender e buscar para que eu supere essa traição? Certo. E ouvindo o que a Rosângela passou, o que a Fer passou, Valesca, pensando nas colocações e vendo que sim, todas têm razão, todas têm um fundo que cada pessoa que tem em casa pode se identificar e procurar esse processo. E acho que as gurias, a partir das abordagens delas, elas trazem coisas que na psicanálise a gente também vê e chama do inconsciente, né? As escolhas que a gente faz, 90% são de ordem inconsciente. Então, por que a gente gosta do fulano e não do ciclano? Por que a gente se apaixonou por A gente não controla esse tipo de coisa, a gente não tem esse controle. São escolhas inconscientes muito baseadas na nossa própria história de vida e nas nossas relações antigas com o pai e com a mãe, né? Isso que a Rosângela estava falando. Para a psicanálise, a questão da triangulação, da questão edípica é fundamental, né? A gente se funda na falta. Nós somos seres insatisfeitos por natureza. A gente carrega isso, é o que é a base da neurose, é o que nos torna sujeitos neuróticos normais, né? Senão a gente seria psicótico, estaria preso no desejo da mãe, por exemplo. Certo. Né? Então, as nossas escolhas são muito baseadas nessas primeiras relações. E o que eu vejo muito nos casais hoje em dia são pessoas colocando no próprio parceiro como se o parceiro tivesse que suprir todas as suas necessidades. E não, o relacionamento não é uma das nossas fontes de satisfação. Não é a única, né? A gente precisa tirar satisfação de outras coisas, do trabalho, do lazer, das relações de amizade, da família. Freud dizia, a gente tem uma energia psíquica, que é a nossa libido, nossa energia de vida, que a gente investe nos objetos, e a gente não pode colocar a nossa energia de vida num único objeto. Porque se aquele objeto falta tudo. Né? A gente tem que imaginar um jogo de roleta. A gente não vai lá e aposta todas as nossas fichas num número e numa cor. A gente vai apostando em várias, a gente vai dividindo as nossas fichas, porque daqui a pouco eu aposto tudo numa coisa, tudo é o trabalho. Então eu só invisto no trabalho, eu não me relaciono, a minha vida é o trabalho. Daqui a pouco algo acontece, né? Eu perco o emprego, eu me aposento, eu perco tudo, todo o chão, eu não tenho no que me agarrar. Então é importante a gente saber que o parceiro não é a única fonte de satisfação. A gente precisa estar feliz e inteiro para procurar alguém, né? Não, aquela coisa da metade da laranja, isso não existe. Nós somos seres inteiros que nos relacionamos com outros seres inteiros e, claro, que trazem, como a Fer coloca, toda essa dimensão da família e muitas vezes da compulsão à repetição. Então, não adianta daqui a pouco eu trocar os 6 por meia dúzia se eu não parar para pensar o porquê dessa minha escolha. Então, voltando à questão do programa Como Superar uma Traição, eu preciso entender todos os atravessamentos dessa traição para poder depois superar, né? Eu não posso querer superar se eu não tivesse entendimento do que levou a trair, que lugar eu ocupo nessa relação, qual é a minha parte da história. E realmente, homens e mulheres, isso é estatístico, traem da mesma forma. Tem um imaginário popular de que homem trai mais. Não, é igual. Talvez a traição masculina pareça mais, né? Mas no fim, homem e mulher traem da mesma forma. E aquela velha história, a psicanálise está sempre com o olho na infância. A infância é o chão que a gente vai caminhar pelo resto da nossa vida. Então, nesses momentos, a gente precisa olhar para trás, para os nossos primeiros objetos de amor,
pra gente entender o que a gente projeta nas relações hoje, no parceiro, nos amigos. É sempre esse jogo assim de transferência. Eu tô transferindo algo que já foi vivido nas minhas primeiras relações de amor, que é o pai e a mãe mesmo, né? E que eu tô repetindo nas outras relações. Às vezes eu repito coisas saudáveis e aí eu não tenho problema nenhum, mas na grande parte das vezes a gente tende a repetir os nós, as coisas que não estão bem resolvidas. Então, Valesca, o que tu estás colocando, que eu acredito ser bem pertinente, inclusive estar reforçando, é a questão de entender o porquê muitas vezes isso pode ter acontecido, se pode ter sido pelo parceiro realmente, porque não dá para julgar só a pessoa que foi traída e dizer, não, é porque tu tem um entendimento errado e aí tu escolheste uma pessoa e tu espera uma coisa e é outra, mas tem o lado também da outra pessoa. Então, daqui um pouco, decide não, eu quero até uma opinião de vocês em relação a isso. Se eu decidir desfazer a minha relação por causa de uma traição, eu só sei que eu tenho que talvez agir de uma forma diferente para uma próxima. É isso que eu... Mas isso, Laura, é inconsciente, né? Sim. Isso que a Rosângela estava falando do dedo podre. Ai, mas eu só escolho pessoas que me traem. Né? Dando um exemplo. Sim. Eu me relacionei uma vez, não deu certo porque fui traída na segunda. Tá, mas peraí, o que acontece, né? O que a análise e a terapia fazem? Fazem essa pessoa olhar para si própria para perceber por que ela está escolhendo pessoas que traem. É uma escolha dela, né? É uma responsabilização também da própria pessoa que tá. Não adianta a gente ficar projetando no outro. Terceirizando o outro a é o culpa, vilão né? da história, né? Eu sou a vítima, o outro é vilão. Não, mas peraí, eu escolhi essa pessoa, né? E quando a gente tá num relacionamento, a gente escolhe todos os dias estar com aquela pessoa. Certo. Né? Às vezes a gente vê não só com traição, mas as pessoas se queixando, reclamando. Ai, mas o fulano, o ciclano não muda. Tá uma droga, eu não quero mais. Tá, mas só um pouquinho. Por que tu escolhe todos os dias permanecer nessa relação? Porque é uma escolha, a gente não é obrigado a permanecer nessa escolha. E mais ainda, se a gente romper... passa por isso, coitada, né? Exatamente. Se a gente, no momento que a gente decide romper essa relação, a gente tem que estar muito atento para não escolher de novo alguém diferente, mas com o mesmo funcionamento, né? Que é o trocar o 6 por meia dúzia. Por que eu escolho esse tipo de funcionamento? Na minha história, o que tem que me leva, e que é inconsciente, a gente não sabe a priori, né? A gente vai descobrir se a gente passar por um processo terapêutico, seja ele de que abordagem for. E um ponto até para complementar, que é bem importante, é que quando nós temos dois indivíduos, relacionamento é coisa para dois adultos, né? Partimos disso. Então, o relacionamento ele é responsabilidade dos dois. Então, a partir do momento que acontece a traição, não dá só para olhar para o outro, apontar o dedinho e falar, você fez isso comigo. Me coloco nesse momento numa posição até de criança, né? Do que, mamãe, olha o que ele tá fazendo comigo. Não é assim. Então, eu tenho que entender o que a minha parte que escolheu isso, só que o relacionamento não é só meu, tem toda a história do outro, que às vezes eu não conheço, tudo aquilo que o outro viveu, e tem o nós, muitas vezes. Porque, às vezes, essa dinâmica da traição também acontece porque o casal não tá mais se olhando. Então, às vezes, nasce um filho e a mamãe só olha para essa criança e não olha mais para o marido, ou o contrário, ou os dois só olham para a criança e não se olham mais como casal, são duas comadres que dividem a mesma casa. Então, tudo isso é importante, não é uma matemática exata, assim, não, é assim que aconteceu e ponto, é porque ele não tem caráter, ele fez isso comigo. Ou ela, porque nós estamos falando dele, mas às vezes é ela. Não, tem que entender um todo. Então, aconteceu a traição? Para e vai encontrar respostas na abordagem que fizer sentido para você. Entendi um pouco mais do porquê as coisas estão acontecendo, eu sempre digo, não é por acaso que as coisas estão acontecendo. Não é. Não é por acaso que uma pessoa está no terceiro relacionamento e todo relacionamento termina da mesma forma. Não é por acaso que ela vive sempre um padrão de relacionamento tóxico, abusivo. Não é por acaso que aquele homem sempre abandona lá em casa, a terceira relação que ela é abandonada e o trabalho é mais importante, o futebol é mais importante, os amigos são mais importantes. Tem que olhar um todo. A gente tem uma visão muito pequena do que está acontecendo. Então, para superar, o entender é fundamental.
agora eu terminei essa relação, decidi que eu não quero continuar com essa relação. É entender os meus critérios de relacionamento, Laura. Num ponto que a Valesca trouxe que é muito importante dessa idealização, é entender também que há 50 anos a dinâmica familiar ela era diferente. As relações eram praticamente um contrato. Então existia uma necessidade de dar sequência ao sobrenome da família. Então se procurava alguém, muitas vezes eram até os pais que escolhiam esse alguém e seguia com essa relação. A mulher não tinha independência, não existia, há alguns anos não existia nem o divórcio. Então como que você vai embora com 4, 5 filhos sem fonte de renda? Então quando acontecia a traição, primeiro porque não existia tanta facilidade, mas ela existia, a traição existe desde sempre. Mas aquilo chegava às vezes até a mulher e ela desconsiderava porque o marido era um bom marido, era um bom pai. Hoje não. Hoje o nosso marido, ele tem que ser o nosso melhor amigo, ele tem que ser o nosso amante, ele tem que ser engraçado, ele tem que ser inteligente. Hoje, quando a gente busca um parceiro, a gente tem uma lista de desejos muito grandes que essa pessoa precisa suprir. Mas nós somos humanos, somos falhos e vamos encontrar um outro ser humano que é igual também. Então entender o que eu estou buscando, o que realmente importa para mim, não ter pressa nesse processo de escolher alguém para dividir a vida, mas cuidando do eu, porque antes do nós existe o eu. Se eu não estou bem, o nós não vai funcionar também. Se eu busco lá fora um salvador que resolva a minha vida, que me cure, que me salve, que coloque em mim todo o amor que eu não recebi na infância, eu vou viver a vida sofrendo, buscando a dor como caminho. Sim, se a demanda é uma demanda de paterna e materna, né? Se essa demanda é dirigida ao parceiro, é uma coisa que vai começar já perdendo. Não tem como um parceiro suprir esse lugar. E é bem como a Rosângela diz, ela traz uma questão, são dois adultos que se relacionam amorosamente, mas o que a gente encontra de adultos, que eu chamo de adultos cronológicos, né, que são adultos, mas que têm um funcionamento infantil, fazendo birra, joguinho e manha, isso é muito comum também. Olha aí, e eu queria, antes de chamar o intervalo, eu queria aproveitar e trazer essa questão, porque a gente tá falando muito nos relacionamentos, que a pessoa sempre escolhe pessoas que... E me diz uma coisa, Fer, pensando na questão sistêmica entre a mulher, ela tem um porquê, às vezes, estar optando sempre por homens que podem estar traindo ela, ou ela trair, né? E tem o lado dentro da família. Pela pessoa ter essa, vir com toda essa bagagem, por exemplo, ela estar dentro da família e se portando como uma traidora na família, ou filhos, por exemplo, traindo ela, existe essa comparação, quer dizer, podemos levar para dentro da família essa mesma ideia de parceiros para o âmbito familiar? Sim, então imagina o seguinte, no ponto de vista sistêmico, nós não nos relacionamos a 2, né? Nós nos relacionamos a 6, nós e nossos pais, né? Então, imagina que a gente vai para a cama com o nosso marido e mais nossos pais e os pais dele. Né? A gente vai trazendo tudo aquilo Turma, ali, né? Tudo aquilo que trouxe. Eu trouxe uma imagem ali, quando a Rô falou sobre vem da gestação, e quando a Valesca fala sobre o que já chega desde a nossa primeira infância. Ali, essa gestante seria a nossa avó materna, né? O bebê seria a nossa mãe. Então, imagina que o óvulo que deu a vida para nós, quando o esperma do nosso papai fecundou, né, o óvulo da nossa mamãe, quando a nossa mãe, dentro da nossa avó, formava o seu útero e todos os ovócitos que um dia se tornariam nós e nossos irmãos, ele já recebeu todas as emoções que essa gestante teve, todos os neurotransmissores que ela produziu durante a gestação, estão no bebê. O sangue que corre nas nossas veias correu dentro da nossa mãe. Por isso que a mãe é o primeiro vínculo do amor, né? A mãe é a primeira pessoa que a gente ama, né? A segunda pessoa que a gente ama é o pai, mas a primeira é a mãe. Então, a gestação, quando a Rô falou de 50 anos atrás, como era um relacionamento há 50 anos atrás. Então, a minha vovó, a minha mamãe hoje na Terra tem 62 anos. Então, como foi uma gestação de uma mulher com 17 anos, que foi quando a minha avó gestou a minha mãe, as emoções que ela sentiu, meu avô era militar, então ele ia muito, deixava ela muito sozinha,
né? E ela gestando. Então aquelas emoções todas já nos dão uma predisposição genética, psíquica, a ler, a codificar as emoções agora. Então o nosso inconsciente ele começou a se formar na gestação da nossa avó materna. Então como que não vai estar interferindo isso? Como a minha avó gestando e outro filho, e o vovô trabalhando para trazer o sustento. Como foi essa emoção? Como é agora olhar para aquela criança mais uma gestação? Né? Mais um motivo, meu vovô não vai voltar para casa tão cedo hoje. Como era esse contexto? Como foi para a minha chegada na Terra? Então, a gente vai pensar, quando a mamãe descobriu que tu estava lá, quando a mamãe contou para o Yang, quando ela contou para o papai que tu estava lá, a hora do teu parto. Isso tem emoções que a gente faz um exame de sangue, né? E conforme tiver a nossa emoção, o exame de sangue dá alterado. Aí depois tu te acalma, o exame de sangue tá diferente. Então isso a gente tem fisicamente como provar no sangue. Mas esse campo eletromagnético, essas emoções, essa mente que a neurociência diz, a mente humana não está dentro do corpo, está fora. Né? Então tudo isso, como que eu vou cuidar do meu filho? E aí a gente passa como a Rô falou agora, a gente precisa ser amigo, precisa ser amante, tem todo esse contexto do relacionamento hoje. Mas o padrão não muda. Porque a gente só consegue fazer diferente quando organiza a história no coração. Quando a gente entende. Quando a gente entende. Né? A gente dá um lugar para a história, para a dinâmica. Ah, hoje tem o ar-condicionado. Tá frio, tá calor, tu aperta um botãozinho. A nona acordava às 4 da manhã para cortar lenha e esquentar a casa. Então isso tá aqui. Tá marcando essa vibração fisicamente no meu sangue e inconscientemente e a minha mente como um todo. Então as escolhas e as atitudes que eu tenho perante, por exemplo, o marido é a mesma que eu vou ter perante um filho, quem sabe? Depende, porque ali também vai para os teus arquétipos e para as tuas projeções. Uhum. Mas tem mulheres exigindo dos filhos aquilo que é a função do marido. Né? Como a Valesca falou, tô pedindo pro meu marido ser meu pai e minha mãe. Querendo que meu marido me dê coisas que meu pai não me deu. Então, o que é que a constelação trabalha? Quando ela foi traduzida como constelação familiar. Mas Bert Hellinger fala sobre posicionamento familiar. Né? No alemão é posicionamento familiar. Qual é o teu lugar? Qual é o teu papel aqui? Não, agora eu vou falar sobre psicologia, a Valesca vai falar sobre coaching, a Rô vai apresentar o programa e tu vai falar sobre constelação. Ei! Cada um de nós aqui tem uma função e na sua função, a sua dinâmica, e é isso que a gente tem para entregar. Então sim, se tu vai projetar no teu filho que ele é o teu marido ou que ele é o teu pai, isso muda. Daí a gente chega numa altura da vida em que nós estamos cuidando dos nossos pais. E a pergunta é, de que lugar tu faz isso? Né? Então sim, quando a gente consegue entender o nosso posicionamento, qual é o meu lugar, qual é a minha função e o que eu tenho para dar dentro disso, o outro é apenas o outro. Né? E eu consigo ser eu no meu lugar com a minha função. E aí tudo começa a se organizar e ser de uma forma muito mais tranquila ser a vida. É isso aí. Então, pessoal, nós vamos para mais um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduzzi você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduzzi, vestindo felicidade. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount.
na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a ADILNet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Oi pessoal, eu sou Fernando Ranguetti, médico da linha de frente no combate à pandemia do coronavírus. Eu quero dizer para vocês que nesse momento que nós estamos vivendo é fundamental o diagnóstico e o tratamento precoces. Nós já temos várias evidências na literatura de que o tratamento precoce funciona muito bem, evita internações hospitalares e, consequentemente, pacientes necessitando de oxigênio, UTI e recursos mais avançados de tratamento. Então, fica a dica. Ao primeiro sintoma, procure o seu médico para que seja instituído o tratamento precoce. Tratamento imediato a serviço da vida. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. Estamos de volta com o programa Algo a Mais. E sim, a gente tava olhando justamente o horário e dizendo, meu Deus, olha o horário. A gente poderia falar muito mais, né? Porque justamente o programa poderia ser de mais 1 hora, com certeza. Nessa questão, então, de como superar a traição, estando aqui com as meninas, estou com a Valesca Foquesato, que é psicóloga, estou com a Fernanda Perezin. Eu sou acostumada a falar o nome completo da Fernanda e agora eu tive que parar para pensar. Perezin, que é consteladora familiar, com a Rosângela Matos da Descomplicando Relações, minha parceira das quartas do sofá. E sim, agora nós vamos falar sobre como superar isso, né? Já entendemos que a ideia de traição pode vir com todo uma formação de ideias que muitas vezes a gente nem está por dentro. Isso pode acontecer, como a Fernanda bem colocou, de forma sistêmica. Na realidade, pelos nossos antepassados, a gente carrega essa carga, essa ideia, e por muitas vezes nós precisamos entender isso. Segundo a Rosângela, da mesma forma, né? Então, psicologicamente da mesma forma, a gente precisa entender o que nos fez escolher aquela pessoa, o que nos fez talvez levar a uma traição. Então, agora, como superar? Vamos lá para o superar, que a gente já, a partir do entendimento de que o que nos levou já começa a ajudar na superação, mas de uma forma prática, Rosângela. Vamos olhar de comportamento, né? Ou vamos entender um pouquinho desse comportamento. Buscando entender o que aconteceu e por que aconteceu, dentro da linha que a pessoa acreditar que é melhor para ela, tá? Entendi o que aconteceu. Essa dinâmica do casal precisa ser diferente. Por quê? Um dos maiores erros que um casal comete é voltar para a mesma relação e para a mesma dinâmica do relacionamento. O que é isso?
aconteceu a traição, eu estou morrendo de raiva nesse momento, né? Tô ali com as emoções à flor da pele. Eu peço um tempo. E aí eu fico um mês sem ver a outra pessoa, começo a trocar mensagens, dizer que tô com saudade, a outra pessoa também, e começa aquele movimento de voltar para a relação. E aí o que esse casal faz muitas vezes? Não, isso nunca mais vai acontecer. E aí esse casal faz juras de amor e promete um monte de coisas, e é lindo, tudo maravilhoso, e voltam para a mesma dinâmica. E aí, o que vai acontecer com essa dinâmica? Daqui a alguns meses, nós vamos ter a mesma história acontecendo de novo, o mesmo relacionamento acontecendo de novo. Por quê? Eu tenho que olhar sempre para a questão da traição e entender que não é só porque agora eu traí, eu me arrependi, que não vai mais acontecer. Tenho que entender o que levou essa pessoa a trair, o que me levou a ir buscar essa pessoa para minha vida. E isso dói para quem tá ouvindo, Laura, porque tem pessoas que querem ser as vítimas da história. Não é porque você é a vítima que você não faz parte do problema. Então você foi traída, ok? Concordamos com isso. Mas isso não quer dizer que aquele relacionamento também não é tua responsabilidade. Então os dois precisam sentar como adultos e fazer novos acordos, entender quais os fatos que vão mudar. O que é isso? Se eu não resolvo o que me fez trair, eu vou continuar dentro do padrão. Então, vou pegar um exemplo mais dentro da linha do comportamento. Eu traí porque eu estou em uma fase que a minha relação está muito ruim, a relação não tem mais sexualidade, não tem mais libido, não tem mais tesão. Essa relação é uma relação de dois amigos. Nós voltamos porque nós temos uma família, nós voltamos porque temos bens, nós voltamos porque temos uma vida muito confortável, então o melhor é continuar nessa relação. Esse casal não está voltando pelos motivos certos. O que vai acontecer? Não vai ter uma mudança de padrão efetiva e eles vão repetir a mesma situação. Então, antes nós precisamos entender que tipo de ajuda nós precisamos para resolver a questão sexual. O que está faltando para melhorar esse tesão? Está faltando ter mais momentos a dois? Está faltando cumplicidade? Está faltando parceria? O que falta nessa relação? Precisa ter um fato novo para dar mais uma chance para o relacionamento. Precisa entender como voltar para o equilíbrio dessa relação. Porque a partir do momento que uma pessoa trai, a pessoa que é traída, ela meio que se torna superior àquele que traiu. Porque ela tá com a faca e o queijo na mão, vamos dizer assim, né? Uma linguagem popular. Só que às vezes essa outra pessoa, nós temos dois padrões. Nós temos o padrão da pessoa arrependida, e aí eu vejo muito isso em atendimento. O cara tá muito... Pegar o exemplo do que eu atendo, mais casais que o homem traiu. Então esse homem fica fazendo um processo de reconstruir aquela relação e a mulher no processo de punição. Ela não tá caminhando junto com ele. Um outro processo que acontece muito, o homem joga toda a responsabilidade para a mulher. Não, você disse que tinha me perdoado, então agora tá perdoado, a gente vira a página e segue a nossa história sem falar mais nesse assunto. Então nesse momento é necessário que esse casal busque algum tipo de auxílio para resolver o que levou à motivação, seja baixa autoestima, seja vontade do novo e do diferente. São N possibilidades. Então, entender o que aconteceu, por que aconteceu e o que nós precisamos nesse momento para mudar a dinâmica da relação. Caso contrário, serão promessas vazias, tá, Laura? E essas promessas vazias, daqui um ano nós vamos ter a mesma situação acontecendo. Daqui 3 meses nós vamos ter a mesma dinâmica no relacionamento. Então, não adianta voltar só por amor. Não adianta voltar só porque aquela família é uma família estruturada perante uma sociedade. O casal precisa se escolher. Nós acreditamos nessa relação, nós nos amamos, mas além disso, nós queremos que essa relação funcione. E é importante uma negociação. Negociação não é quando eu ganho ou quando você ganha, é quando nós ganhamos. Então eu cedo um pouco, você cede um pouco e nós vamos fazer novos acordos e vamos começar a trabalhar em prol dessa relação. E quando eu falo isso, já dá para perceber que é cansativo o processo, né? Por que não é um cansativo de vai me esgotar, mas é necessário uma dedicação nesse processo. E muitos casais querem virar a página e fazer de conta que nada aconteceu. Eu escuto muito, eu só queria esquecer o que aconteceu. Não vai esquecer, a não ser que a pessoa desenvolva algum tipo de doença que a faça perder a memória. Caso contrário, não é sobre esquecer. Assim como na visão da análise, não é sobre perdoar, tá, Laura? É sobre superar, é sobre voltar para um equilíbrio de homem e mulher que se olham como iguais,
porque dentro da visão sistêmica, né, nós somos menores que os nossos pais, maiores que os nossos filhos. Mas dentro de um relacionamento nós temos que ter o mesmo tamanho. E se não tá igual essa balança, vai acontecer de novo. Buscar autoconhecimento de alguma forma, mudar os acordos, fazer novos acordos, porque às vezes a gente tá falando de uma relação que a pessoa tem uma traição depois de 20 anos. Essas pessoas não são nem as mesmas que casaram atrás. E às vezes nunca pararam para rever os acordos, os combinados, para entender como que vai ser a dinâmica da relação a partir de agora. É necessário dedicação e entender que nada será esquecido. É um dia de cada vez, e no meio de um dia de cada vez tem os dias ruins. Não é porque você escolheu seguir com a pessoa que agora, magicamente, a dor do teu coração vai embora. Ela não vai embora. O processo de reconstrução da confiança é um processo lento e é um passo de cada vez. Não tem fórmula mágica dentro da visão do comportamento. E psicologicamente... Bom, a Rosângela traz várias questões que na psicanálise a gente só muda o nome, mas lida da mesma questão, né? A gente tem acordos inconscientes com o nosso parceiro desde sempre. E na medida em que o tempo passa, a gente precisa ir modificando esses acordos, porque a vida muda, a gente muda, as coisas acontecem e atravessam esse relacionamento, né? E a questão da traição, assim, eu costumo dizer que o nosso psiquismo é como o nosso aparelho digestivo. Quando a gente come alguma coisa, a gente tem um tempo para digerir aquela comida. Com o psiquismo acontece a mesma coisa. A gente tem experiências e a gente precisa elaborar essas experiências. Então, diante de uma situação de traição, não é nem negar aquilo e nem ficar espizinhando no outro a vida inteira. A gente precisa ressignificar, né? Não dá pra gente ficar ruminando aquilo a vida inteira. A gente precisa elaborar, sim, e a gente não vai esquecer, certamente, né? Mas a gente vai poder olhar para aquilo de uma forma diferente, com outro tipo de afeto. Não mais com aquele afeto ruim que a gente percebia logo que o fato aconteceu, mas olhando para aquilo, né, estabelecendo um diálogo nessa relação, tentando entender das duas partes como é que isso foi acontecer, da onde surgiu, né, por que se foi buscar, por que se abriu espaço nessa relação para que um terceiro entrasse, e a partir daí ressignificar. E realmente mudar os acordos inconscientes, porque senão a tendência é que a gente repita incessantemente aquela dor e aquilo que causou a dor. E daqui a pouco não vai ser com uma traição, mas vai ser com uma outra atitude que também vai causar sofrimento, né? Então, a gente precisa revisitar os nossos acordos inconscientes, refazê-los e também ressignificar, elaborar esse fato no nosso psiquismo. Certo. E Fer, em relação, quando entrou essa terceira pessoa, que a gente sabe que na constelação familiar tem lá a pecinha da família, né? Quando entra esse terceiro dentro da constelação, como agir pensando desta forma? A Valesca falou. A Rô fala numa linguagem, a Valesca é outra linguagem, e falamos todos em prol da nossa espécie, né? Claro. Nós precisamos curar. Se estamos na Terra, tudo que está na Terra está a serviço do homem. As nossas crenças estão a serviço da nossa alma. As experiências que a gente passa, elas estão a serviço do crescimento da nossa espécie. Olha que lindo. Olha que lindo isso. Nós somos o resultado das nossas histórias. Né? E quanto nos transformamos através das dores, através dos alívios, tudo nos transforma, né? Então, quando acontece isso, e também quando a Rô fala da mágica, né, ou da gente fazer a terapia, as pessoas chegam e dizem assim: olha, aconteceu isso, eu vou morrer, eu não consigo mais dormir, eu não consigo mais comer. Diz: respira, tu precisa passar por isso, né? Estamos somatizando eventos. Aconteceu lá na primeira infância. Aconteceu com a nona. Respira. Faz parte da experiência, né? Então, como nós temos muito essa... No ponto de vista sistêmico, tu já veio para a Terra, tu nasceu na família certa. Tu nasceu através dos portais certos. Se essa é a tua mamãe, se este é o teu papai, e tu tem essa dinâmica na Terra, tu precisa viver isto. Olha que lindo, olha como fica mais leve. Se eu tenho essa dinâmica, eu preciso aprender com ela.
Então, sim, eu vou procurar uma psicóloga da minha confiança, vou procurar um coaching comportamental, que é como a Rô trabalha, vou procurar alguém para fazer uma constelação, vou fazer um teta healing, vou fazer numerologia, mapa astral, mandinga, o que for, não importa, contanto que eu consiga perceber as minhas verdades. E o principal, a gente aprender a lidar com a nossa criaturinha. É a busca pela evolução. Para nossa evolução, aprender a lidar com a nossa criança interna. Né? Então, sim, de que forma eu vou encontrar ferramentas para me reconstruir, para me recompor? Porque o fato está ali. Já é um fato, e contar fato não é argumento. De que forma eu posso olhar para essa história? De que lugar eu olho para isso? Tá no lugar de vítima? Vítima não tem o que fazer, ela é vítima. Né? A vítima ela só precisa cúmplices, ela precisa algoz, ela precisa mais motivos para sofrer. Então tá no lugar de vítima, vamos esperar isso acontecer. Vamos esperar tu sair desse lugar para quem sabe tomar as rédeas e aí sim encontrar uma solução. Eu acho que o resumo, né, gurias, é isso, assim, todas essas experiências de crise que a gente tem ao longo da vida nos fazem olhar pra gente, olhar pra dentro, né? Eu acho que a grande questão é essa, acho que o que nós três trazemos através de diferentes abordagens, no fim é isso, tem que parar e olhar pra si. E buscar uma reconstrução da autoestima após a traição, porque é uma das coisas mais impactadas. A partir do momento que eu sou traída, tudo aquilo que eu acreditei uma vida inteira sobre amor, sobre relacionamento, às vezes passei anos da minha vida confiando cegamente na outra pessoa, a partir desse momento eu não acredito em mais nada, e muitas pessoas vão de um extremo ao outro, né? Essa pessoa foi boa pra mim por muito tempo, mas agora essa pessoa não tem mais valor, e eu deixo de acreditar no meu valor a partir disso também. Eu preciso me reconstruir, eu preciso reconectar com a minha essência, que às vezes, Laura, não que a traição seja um caminho, tá? Mas eu já vi muitos casos de casais que ficaram melhores depois da traição, infelizmente. Porque a traição, ou ela afunda o relacionamento, e ela afunda quando o casal decide continuar de qualquer jeito, ou decide continuar pelos motivos errados. E muitas vezes ela faz esse casal se olhar de uma forma diferente, olhar para sua história, olhar para suas crenças, olhar para o seu sistema e buscar uma coisa diferente. Então, a traição pode ser uma oportunidade. Óbvio, ninguém vai buscar isso, né, para resolver a vida. Uma de forma oportunidade. Não, pronto, vou trair agora para resolver o... né? De jeito todo. Não, deixa eu lá dar uma traidinha só para resolver a vida. Não. Pelo amor de Deus. Mas se aconteceu, a Fer falou, já aconteceu, não temos como apagar o que aconteceu. Sim. Então, a partir desse momento, eu preciso ser adulta, olhar para minha dorzinha e ela vai doer, encontrar uma forma de me curar, e tem um tempo para isso, não é mágica, e entender que eu tenho uma oportunidade de evolução, porque às vezes é um sacode para a pessoa, e às vezes é um sacode ficando, e às vezes é um sacode indo embora, porque eu entendo o meu valor, eu entendo que aquilo não faz mais sentido para mim, eu tenho a possibilidade de buscar uma coisa diferente na vida. Então, ou eu afundo com isso ou eu cresço. Tem uma pergunta aqui que eu vou fazer para Valesca, e aí a Fer pode também contribuir. É de uma seguidora, tem várias pessoas nos assistindo nesse momento. Ai, que incrível, né? É ótimo. Acho que vamos fazer a edição 2 do programa. A Gilda perguntou assim: eu terminei um casamento de 27 anos, não por traição, mas por falta de parceria, mesmo do companheiro que nunca me ajudou no dia a dia. Sempre deixou todas as responsabilidades nas minhas mãos. Temos uma mãe aí, né? Não se envolvia com nada na família. Qualquer problema que surgia, ele jogava nas minhas mãos para resolver e tirava o corpo fora. Cansei e pedi o divórcio. Hoje estou namorando um homem que resolve todos os problemas que acontecem. Não me envolvo com nada, porém já descobri traição dele, coisa que o outro não fazia. O que fazer em uma situação como essa? Bom, são várias questões, né? Difícil dizer sem conhecer a fundo o caso e o que permeia essas relações, assim, mas são escolhas que a gente faz, né? Ela tem que, é Gilda, né? Ela tem que se perguntar o que se passa aí. E Freud dizia uma coisa que eu acho sensacional, assim. Ele dizia que os opostos, no fim, são a mesma coisa. Né? Ele dizia assim, então eu saio de uma relação onde eu não tenho nada em troca, bem esse exemplo, né? E eu vou para uma outra que faz tudo, tá, mas só um pouquinho.
não tem um meio termo, né? Os opostos se equivalem em psicanálise. Então, a gente tem que pensar por que a gente está fazendo as mesmas escolhas. No fim, são escolhas iguais. Não sei se eu não tem equilíbrio, né? É o equilíbrio que tá faltando. Exatamente. Um falta atenção pelo lado que tu precisa e outro tem tudo, mas falta aquela atenção que é a traição, por exemplo. São opostos, né? Vai do 8 ao 80, mas como assim? Por que mudou tanto o padrão? A gente tem que desconfiar, porque no fim é uma formação reativa, como a gente chama em psicanálise, né? Freud dizia que os opostos se equivalem. Quando eu troco uma coisa pelo seu extremo, no fim é a mesma coisa. E no ponto de vista, pode pegar um exemplo que acontece muito hoje em dia, essa polarização política que a gente vive, né? Da extrema direita com a extrema esquerda. Eu fico olhando para essas coisas e eu penso, é a mesma coisa. Muda os discursos, né? O conteúdo muda o discurso, mas a doença é a mesma se a gente for pensar. Não existe um equilíbrio, não existe um meio termo. E nas nossas escolhas, da mesma forma, né? Se eu me relaciono com uma pessoa que é de um jeito e eu encontro outra que é do outro oposto, peraí, né? É uma escolha que eu fiz, é legítima, essa escolha é minha. O que se passa aí? Por que eu não consigo escolher algo diferente? Porque é o mesmo. Muda o conteúdo, mas é o mesmo. Com certeza. E no ponto de vista sistêmico, Bert Hellinger já diz isso. Não sairei da Terra sem fazer aquilo que julguei, né? Então, também... Ela se colocou no papel dele, né? Agora ela tá antes ele não fazia nada. Agora ela não faz nada. E continua sem o dar e receber aqui. Desequilibrado, não é né? uma relação adulta, né? Dentro da visão do comportamento não temos uma relação adulta. Porque a relação adulta é como se fosse uma dança, né? Uma hora um faz um movimento, outra hora o outro faz um movimento. Então, se eu dou demais, eu fico na posição de mãe desse meu parceiro. Que às vezes muitas mulheres se colocam nessa posição. Se eu só recebo, eu sou filha, só tô recebendo. Adultos fazem isso. Eu dou, eu recebo, é uma dança. Então, acredito que a Gilda precisa olhar para ela, como bem disse a Valesca. Né, que, assim, ó, não existe perfeição. Se eu for procurar alguém, a minha imagem e semelhança também, alguém igual, não vai ter. Eu não vou achar. E também não existe ninguém perfeito. As pessoas têm defeitos. O que a gente tem que se perguntar é se a gente consegue ultrapassar esses defeitos, né? O que pesa mais? É o que eu tenho em troca, né? Ou que a pessoa deixa a desejar. Eu consigo conviver com isso que ela deixa a desejar e eu consigo fazer uma relação saudável nesse meio termo, porque perfeição nunca vai existir. A gente vai achar alguém que sempre vai ter algo que não vai estar bem. Porque a gente tem também, ou né? que nos irrita, ou que tem algum defeito. Mas aí eu vou pensar, bom, as qualidades valem a pena? Fazem valer a pena ou não? E Fer, tem a visão sistêmica do que está acontecendo com ela também, assim, o que ela poderia fazer agora? No ponto de vista sistêmico, ela está fora de lugar, né? Então, se a gente possivelmente abrisse essa constelação, né, a gente teria que ver onde está o posicionamento do pai ali, né? Ela não está sendo filha dos pais dela, né? Uau. Possivelmente. Então, a gente... Cada constelação é uma constelação, somos um universo, então é difícil a gente falar o que seria, né? Mas quando ela não consegue encontrar o seu lugar, então ela estava com o companheiro, e ela não sentia que tinha um companheiro. Ela mudou o companheiro, e ela seguiu numa dinâmica oposta, que é equivalente, e ainda assim ela não tem um companheiro, porque aí ele também está olhando para outro lado, para outras mulheres. Então, precisaria muito que ela estivesse no seu lugar para acessar a sua vida, a sua dinâmica e aquilo que cabe a ela. Jesus! Né, pessoal? Que papo! E eu digo, quanto mais se fala, mais se falaria. E começa a se entender que o papo fica assim gostoso, uma complementa a outra e assim vai. E infelizmente nós chegamos ao fim, gurias. Porque assim, estou já 11 minutos além do nosso tempo. O pessoal deve estar lá no Estúdio 1 enlouquecendo porque vai entrar o Expresso atrasado. Obrigada pelo apito.
E assim, eu gostaria de agradecer, gurias, muito obrigada pelo papo, muito obrigada. Sim, a gente vai ter que voltar e daqui um pouco falar um pouquinho mais em relação a se colocar, a se entender e compreender essa situação. Hoje a gente fez tudo isso pensando na traição, mas compreender o nosso lugar, isso é em todas as questões, né? Desde eu como no meu trabalho, eu no meu estudo, na minha família, isso é no geral. Aqui a gente colocou uma situação, a traição, e como a gente poderia superar ela, né? Mas entendendo o nosso lugar e compreendendo onde nós nascemos, o que fazemos para que isso evolua, para que a gente possa evoluir, isso sim é uma questão que pode vir em outros dias, em outra pauta, e sim, né, escreve para nós que a gente vai trazendo, né, os assuntos que vocês vão comentando. Muito obrigada, Valesca, Fer, Rosângela, muito bom ter vocês conosco e você que nos acompanhou nessa manhã. Um abração virtual a todos e até amanhã no programa Algo a Mais.